Começa agora o Inova Rio, podcast de inovação e engenharia. Você que está nos assistindo, espero que você goste desse novo programa que a gente está lançando. Estamos aqui hoje, eu, Miguel Alvarenga Fernandes e Fernandes, Eber Bispo, George Neder, Édipo Ázaro e como convidado hoje, participando aqui com a gente, nosso querido deputado estadual, Luiz Paulo Correia da Rocha. Quero agradecer muito, Luiz Paulo, pela sua presença hoje e todos vocês e que estão nos assistindo, que estão aqui contribuindo para esse novo podcast, mais um podcast, né? Mas totalmente diferente, porque a gente está trazendo aqui uma discussão com foco no estado do Rio de Janeiro, falando sobre engenharia, sobre inovações. E para você que tem interesse nessa área, que é formado nessa área ou que quer trabalhar nessa área, esse aqui vai ser um espaço que a gente entende que vai estar trazendo informação, contribuindo para a sua formação, para a busca de novas oportunidades. Então a gente espera que você goste muito desse programa e que esse seja o primeiro de muitos, né, que vão vir a acontecer. Já temos aí uma agenda pré-estabelecida. Semanalmente a gente deve estar lançando aí através do portal do Diário do Rio, que é um dos nossos apoiadores. Além disso, estamos nos estúdios do Clube Empreendedor Brasil. Quero agradecer aqui também ao meu amigo Rafael Ponzi por estar cedendo esse espaço. Agradecer ao Quintino, que também está apoiando aí com o Diário do Rio. Quero agradecer também aqui à Câmara de Comércio Brasil-Israel. Comércio e Indústria. Câmara Brasil Israel Comércio e Indústria. Câmara Brasil Israel Comércio e Indústria, que está aí também viabilizando essa filmagem com uma equipe maravilhosa, não é isso, Éber? É isso aí. E por fim, agradecer também, agora fazendo aqui o jabá próprio, né? A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, aqui da seção do Rio de Janeiro, a ABS Rio, que também está ajudando a viabilizar esse encontro com vários tipos de mentalidades diferentes, e anunciar que a ABS estará organizando no dia 13 e 14 de abril o Saneia Rio, que é o maior evento de saneamento e meio ambiente do estado do Rio de Janeiro. Vai acontecer de forma híbrida no auditório da Firjan. Você pode acompanhar pela internet, vai estar todos os eventos no YouTube. Você entra no site da ABS e pode acompanhar por lá, inclusive com o nosso convidado hoje aqui participando para discutir como que a gente vai fazer a despoluição da Baía de Guanabara e dos outros corpos hídricos aqui do estado do Rio de Janeiro sob a concepção legal e jurídica, que é a nova estratégia que vai ter aí, que são as captações de tempo seco, não é isso? Então acho que eu anunciei tudo, não é isso, Luiz Paulo? Sem dúvida nenhuma. Então, vamos começar aqui conversando, né? Para quem não conhece o Luiz Paulo, que eu acho que deve ser poucas pessoas, né? Luiz Paulo é engenheiro civil, formado pela FRJ. CREA 20.871D, quinta região. Aí, já puxou logo, né? Mestrado em engenharia de transportes pela COP, não é isso? Isso. E com uma vida pública aí, uma vida dedicada ao serviço público, não é isso, Luiz Paulo? E aproveitar que você começou com essa história do CREA e tal, uma pergunta assim, aqui até provocante, assim, que te levou aí para a vida pública como profissional de engenharia, né? Como é que foi esse link para você? Não sei, é porque a gente vê pouco engenheiro geralmente, na vida pública. Geralmente, né? O perfil técnico, né? Nós todos aqui somos engenheiros e temos o interesse pelas questões sociais, mas geralmente o engenheiro passa longe disso, né? Às vezes vai discutir outros assuntos e se esquece do papel que cabe à engenharia de dar o caminho certo, a melhor solução, a solução técnica, né, para as discussões. Como é que foi a sua transição? Bom, primeiro que antes de ser engenheiro, eu fui técnico de estradas, formada pela antiga Escola Técnica Nacional, que hoje é a Escola Técnica Celso Socorro da Fonseca. A qual eu tenho orgulho de ser professor lá do curso de Engenharia Civil. Então, quando minha turma se formou na Escola Técnica, o Departamento de Estrada Rodar da Guanabara contratou a turma inteira para servir de elo de ligação entre os engenheiros e os peões. Então eu ingressei no DER da Guanabara, no governo de Carlos Lacerda, em 1965, quando ninguém dessa mesa tinha nascido. Estava longe. E depois disso, eu fui fazer engenharia. Já tinha havido o golpe militar, foi em 64, né?
E, evidentemente, dentro da Faculdade de Engenharia, eu fui lutar pelas liberdades democráticas, né? Para tirar a ditadura do Brasil. Então, me politizei fortemente, participei ativamente do movimento estudantil, né? E de outras situações, né? E continuei a ser engenheiro. Mas já estava plantada também a semente do gosto pela política, pelas contradições que tinha o nosso país e o nosso Estado, e pelo sentimento que a gente tinha que travar uma luta para resgatar a nossa soberania, mas principalmente para melhorar a qualidade da vida da população e distribuir melhor a renda, né? Então, como engenheiro, fui ascendendo, né, nos diversos cargos técnicos, né, até que Brizola foi eleito governador do Rio, falando de 83, né? Você já tinha nascido. Eu não, acho que eu sou mais novo. Né? A gente foi para um programa de CIEPs, Passarela do Samba, Linha Vermelha, enfim. Tudo isso eu tive envolvido diretamente. Até que fui, em 89, convidado para ser secretário de obra da cidade do Rio de Janeiro. E quando acabou o governo, 4 anos depois, fui cogitado para ser candidato a prefeito, mas essa possibilidade não ocorreu. E aí já estava eu também na vida pública e na vida política. Em 95, fui eleito vice-governador com Marcelo Alencar. Aí ingressei definitivamente na política, né? Mas eu sempre fiz política exercendo a função de engenheiro, né? Só no parlamento que, evidentemente, me dissociei. E quando cheguei no parlamento, Miguel, eu percebi que eu não queria ser membro da Comissão de Transporte, nem de Saneamento, nem de Obras Públicas. Porque a questão central do Estado, né, era ter recursos. Então, eu quis participar da Comissão de Orçamento, porque orçamento é para poucos que entendem de orçamento, e quis também entrar para a principal comissão de qualquer casa legislativa, que é a Comissão de Constituição e Justiça, né? E por aí caminhei. Estamos até hoje nessa situação, mas a gente está sempre associando a engenharia, o desenvolvimento econômico e social, a tecnologia, enfim, com tudo que corre no parlamento. Vou fazer uma pergunta. O Luiz Paulo estava falando que começou no ensino técnico, né? E essa, para mim, é um dos grandes problemas nossos hoje, é a ausência devida do ensino técnico como deveria existir, bem dinâmico, preparando as pessoas para um caminho mais curto para entrarem no mercado de trabalho, né? Essa qualificação a gente deixa muito a desejar, né? Então, isso é uma coisa que no Rio de Janeiro a gente precisa melhorar. Aliás, no país inteiro, né? Sabe? Enfim, estava falando do CIEPS, da educação na agenda política que precisa existir. O ensino técnico para nós que estamos aqui no podcast falando de engenharia, falando de aspectos técnicos. Inovação depende muito do conceito criativo, né? Inovação depende muito da criatividade e esse ambiente jovial da molecada, ele é muito propício, ele é muito fértil para você desenvolver inovação, soluções e muitas vezes até conseguir imputar ali a sementinha das ciências. Você vai ter um cientista, um professor, um engenheiro a partir dali. A grande dúvida é, hoje a gente tem uma oferta de cursos técnicos que formam pessoas com boa qualidade, mas o que a gente vê? Eles estão saindo e o mercado não tá conseguindo absorver. Pô, mas posso dar um dado aqui para vocês? Que talvez vocês não saibam. Você sabia que o estado do Rio é um dos que mais... Acho que é o que mais tem técnico no Brasil? Sim, mas a gente não está absorvendo. A gente tem formação do Senai, da FATEC, do Cefet. Nossa formação de técnico é muito bem reconhecida. Mas aí o que acontece com isso? Aí vem o alinhamento, aí falta os institutos, que no Rio de Janeiro, de fato, nós temos muitas instituições de ensino superior, centros de pesquisa, tudo mais. No Rio de Janeiro tem isso em um bom número, mas faltam políticas em que você sente mercado, iniciativa privada, com
com os centros e desenho, projeto pedagógico e tudo mais, a formação dos cursos sejam feitos conjuntamente. A Alemanha enfim, tem 54% dos seus trabalhadores formados nas escolas técnicas. Existe um instituto chamado BIBB, não sei a pronúncia correta dele em alemão, mas em que tem 470 mil empresas ligadas a esse instituto. É governo, os sindicatos, as empresas sentam, definem o projeto pedagógico. As empresas têm o direito de participarem dessa discussão. Elas ofertam, inclusive, vagas acho que você passa 1-2 dias na semana na escola, 3-4 dias na semana nas empresas. Um projeto completo Exato. de infraestrutura, de formação do técnico. profissional que a economia precisa. A maior parte das faculdades lá são técnicas. Mas aí quando exato. não é faculdade, é universidade, a universidade é filosófica. E aí a dúvida... Eu acho que a gente tem que Não, voltar eu acho que a dúvida é essa. Como é que hoje o Estado vê, o Parlamento vê? Se o senhor foi vice-governador, o senhor esteve no Executivo e agora está no Parlamento. Como é que vocês enxergam essa infraestrutura necessária de políticas, de estratégias e de também formação técnica para que a gente consiga ter um mercado que absorve e mesmo assim uma formação de qualidade? Eu acho que nós não podemos cometer o erro de comparar o estado do Rio de Janeiro com a Alemanha. Não. São culturas absolutamente distintas. E o Rio de Janeiro passa por um processo imenso de desindustrialização. E este é um gravíssimo problema. Você falou em políticas públicas, e é verdade o que você disse. Nós temos aí, pelo menos em quase nas 2 últimas décadas, que quase a totalidade dos governadores foram presos. Né? Por via de consequência, há um processo de desmoralização amplo, geral e restrito da política brasileira, em especial no estado do Rio de Janeiro, né? Que é um outro problema. O setor empresarial, eles não gostam que eu fale isso não, né? Eles só conseguem falar em desenvolvimento se tiver incentivo fiscal. Todo mundo quer pagar a alíquota zero, mas tem que ter segurança pública, tem que ter educação, tem que ter saúde, né? E sem imposto... E é uma covardia com um cara que é dono de botequim, né? Porque aí você não consegue pagar a alíquota zero. E mais um outro dado, né? Nós não temos o que qualquer país medianamente desenvolvido tem: um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social. Se eu perguntar para você, fala alguma coisa sobre o plano estratégico de desenvolvimento econômico e social do Brasil, não tem. No Rio de Janeiro, muito menos. Muito menos. Agratec, é só isso. Somente agora, depois de quase 20 anos, que depois de um trabalho árduo de convencimento, nós conseguimos contratar na Assembleia Legislativa, não foi nem o Poder Executivo, a Universidade Rural, o Departamento de Economia e a Federal, né, para construir uma matriz insumo-produto e um sólido banco de dados para começar a simular políticas públicas e impactos orçamentais de qualquer incentivo. Para você ver o tamanho do nosso atraso. Deputado, quando eu falei da Alemanha, é porque sempre me chama a atenção que o ensino técnico no Brasil é de apenas 9%, enquanto a Alemanha é 54%, Suíça 60%, tudo mais. Outros países, na verdade, países desenvolvidos, dão muito mais, trabalham muito melhor essa questão do que a gente aqui. Verdade. Com relação ao plano estratégico, a única iniciativa que eu vi consistente realmente é o mapa do desenvolvimento da Firjan, que pelo segundo ciclo propõe uma série de medidas em diferentes... Eles têm 5 pilares. Eu conheço. Em que eles propõem avanços a serem feitos aqui. E, enfim, cumprindo o papel deles, da Firjan, que é esse mesmo. Sabe? Então, agora, o Estado, o senhor bem disse, a gente tem aqui governadores que, na verdade, eles, pelo que fazem, a gente está vendo isso,
nenhuma política é estruturante, nenhuma política é realmente de política de Estado, são políticas de um governo, de quem quer, enfim, como se manter na política e até quando vão ficar, né? Então é tudo... É engraçado, acho que a gente estava falando aqui de instituições, né? A gente não tem só instituições civis, públicos civis fortes no estado como a Firjan, a gente tem as universidades, sim, como a Rural, que o deputado falou, o FRJ, o ERJ, a gente tem o ENF, Cefet. A gente tem um arcabouço de instituições. Sim, eu estudei lá. Mas são instituições, se a gente parar para ver, totalmente ligadas à inovação, totalmente ligadas à engenharia, com grande peso nacional, com grande peso nas decisões econômicas. Uma empresa, quando ela vai se instalar aqui, pode ter certeza, ela avalia a quantidade, a capacidade da mão de obra formada que essas instituições entregam, seja pelo Senai na Firjan, seja pelo Cefet, seja pela mão de obra de nível superior das universidades que nós temos. Mas essa barreira hoje, a gente ter um público completamente desacreditado, esse risco Brasil, esse risco Rio de Janeiro que a gente fabricou, como é que a gente desembola isso? Mas isso, por exemplo, o CLP, o Centro de Liderança Pública, ele tem um ranking de competitividade dos estados. O Rio de Janeiro hoje é o 17º, tudo mais. E estão lá nos pilares que eles têm, aonde que estão os problemas. E cada pilar daquele tem as suas... Eles analisam item a item para compor. Ali você começa a ver aonde que a gente está errando mais, sabe? Aonde que tem coisas que a gente... O capital humano do Rio de Janeiro não é ruim, não. A educação, comparativamente. O ensino médio está muito ruim. O ensino médio e o ensino fundamental estão com notas ruins. Eu posso fazer uma pergunta que é um pouco até capciosa, deputado? Mas assim, juntando um pouco do que o Miguel tinha iniciado falando sobre o engenheiro e a capacidade do engenheiro de planejamento, e com a fala do senhor da falta de planejamento, que eu acho que é o que existe hoje dentro do poder público, né? Será que não está faltando engenheiro ou assim, uma participação maior do setor de engenharia próximo aos tomadores de decisão, assim, uma participação do setor de engenharia mais ativa à Assembleia Legislativa, ao Poder Executivo, a própria CREA e as instituições que representam. A própria dissociação que acontece do tema inovação da engenharia que a gente vê hoje é um grande absurdo. Exato. Assim. Olha só, tem uma política de Estado que deprecia profundamente a engenharia, a arquitetura, a geologia, que são atividades fundamentais para a infraestrutura do Estado, mas também na área ambiental e da segurança em relação aos riscos de catástrofe, né? E você não faz concurso público, né? Você não faz concurso público, terceiriza. Terceirização não deixa legado nenhum, porque o saber não fica na instituição, né? E as políticas públicas também, né, elas estão sempre, e os ministros da economia, vídeo Paulo Guedes, está sempre achando que apostar em funcionário qualificado é desperdiçar dinheiro, quando isso também é investimento. Mais ou menos, porque ele falou que o cara que trabalhava lá com ele ganhava muito pouco. Só tem que ganhar 1 milhão, não sei o que. Então eu acho que essa atividade técnica de engenharia, arquitetura, geologia, os próprios geógrafos, etc., são fundamentais para a organização do Estado, não só para o pensamento, mas para a organização e para o desenvolvimento tecnológico. Porque senão você vai falar sobre tecnologia dentro do Estado com quem? Quem vai ser o interlocutor? Um secretário de plantão, que vai demorar 9 meses? Eu chamo lá nas comissões a maioria dos secretários. Eles sentam na cadeira já para preservar, autopreservar, mas eu só estou há 9 meses no cargo. Ué, e desde quando você está há pouco tempo no cargo que você não tem conhecimento, né? Você parte do pressuposto, você sentou na cadeira, você vai passar uns dias, né, estudando, e você traz o conhecimento da sua bagagem pretérita, né? Em tese foi escolhido por isso. As decisões estão sendo tomadas desde o dia 1, já é baseado no conhecimento dele, né? Ou não está tomando decisão, né? Então, eu acho fundamental. Você pega a Fundação CID, que devia ser do Estado, nosso mini IBGE, totalmente desestruturada, não tem profissional.
A própria FAPERJ, né? Como é que você monta banco de dados? Como é que você acha que escola técnica vai ser boa se for organizada pelo Corpo de Bombeiros? Colégio é bom se for tocado pela instituição da Polícia Militar. Isso estou falando do governo atual. Você veja que são gestões que não têm estratégia. Acho que é axiologia e vamos que vamos. Nem time de futebol é mais assim, vamos que vamos. Quem não tem planejamento, até quem não tem grana no futebol hoje não vence. Depende, tem uns timezinhos no Rio Mas que não são assim. deixa eu puxar aqui de novo para a engenharia e a inserção dela na política, porque eu fiquei com uma curiosidade, deputado. Você falou que você começou lá na vida do movimento estudantil, né, se envolver com política, e acredito que outros colegas, engenheiros, também devem ter se envolvido. Algum deles seguiu a vida pública? Como é que eles estão? Como é que está isso? Sim, seguiram alguns. Olha, o Muniz seguiu a vida pública. O Muniz que foi vice e ele foi dessa época, de 68. Né? Uhum. Não tem muitos, não. Porque a engenharia, desculpe, na época de 68, com as exceções, era um diretório de direita. Era conservadora. Mesmo que seja conservador e de direita, quer dizer, não tem... o interesse do engenheiro se envolver? Isso é uma Porque um fato não curioso. importa se é de direita ou de esquerda, você tem que ter ele envolvido ali, né? Mas olha só, cá entre nós, né? A engenharia era absolutamente alienada, né, da política. Pois é. E você não pode ser alienado de nenhum processo político. Nem como geógrafo, nem como engenheiro, nem como geólogo, não. O pessoal fala assim, isso tudo não perpassa a política. Como a política fosse uma coisa menor. Então, se a política é uma coisa menor, né, para alguns ramos da engenharia, você vai ser conduzido para aqueles que fazem a política menor. Então, não tem muita saída. A Ayn Rand diz que você pode até negar a realidade, mas você não pode fugir das consequências de negar a realidade. Né? Não tem jeito, né? A gente tem esse cenário todo bem estruturado de décadas, né? De instituições com um histórico sensacional, e o planejamento é uma coisa que diversas instituições continuam propondo. A Firjan tem o mapa de desenvolvimento, quando você vai para as disciplinas tem lá uma visão desenvolvimentista de cada uma dessas disciplinas. Quando a gente vê as comissões da Alerj, por exemplo, a gente vê que tem uma ideia de desenvolvimento ali proposta. O que falta para dar essa liga, né? Porque o próprio governo também, o poder executivo, ele monta grupos de trabalho voltados. Só que eu, por exemplo, já participei nos últimos 7 anos, eu já devo ter participado de alguns movimentos de grupos de trabalho que 3, 4 meses depois tinham mudado toda a secretaria, tinham mudado tudo. Eu acho que tem uma questão fundamental, né? Por isso que eu falei em plano estratégico de desenvolvimento econômico e social. A diferença fundamental é que existem muitas políticas de governo e poucas políticas de Estado. Política de governo inicia com o governo e acaba com ele. O que chega, descobriu a pólvora, monta outra política de governo. Quando a gente devia ter política de Estado que tivesse perfeitamente documentado, preferencialmente com uma lei aprovando, para que os governos seguissem. Né? Falou-se CIEP aqui, por exemplo, a educação entrando na agenda política do Brasil, e o projeto foi... Educação integral. 40 anos agora que vão ser reformados os CIEPs, daí a prefeitura anunciando isso. E você vê como é que um projeto que é nitidamente importante, fundamental, diria, educação, ele de um governo para outro viu-se ser sepultado. Eu vou além. Assim, eu não tenho mais visto nem política de governo. Eu vejo política de secretário. Na hora que mudou um secretário, mudou-se tudo. Mas isso é quando o governador... Mas aí é muito a consequência, não é? Consequência do que a gente está vivendo hoje. Consequência do que a gente está vivendo. Acho que o ponto, assim, vamos resgatar, o Miguel fez esse resgate bem. Por exemplo, qual é a grande feira de ciência dos colégios estaduais que a gente tem hoje no Rio de Janeiro? Qual é a Olimpíada de Matemática? Como é que as ciências... Porque se a gente não promover as ciências para as crianças, quem vai fazer engenharia? Mas a gente tem um número razoável de engenheiros. A gente tem hoje, por exemplo, registrado no Conselho Profissional 100 mil engenheiros. Do Estado do Rio. Do Estado do Rio de Janeiro.
É o segundo maior em número de engenheiros no Brasil. Mas é o segundo maior em população também, não é? Não, tudo bem, mas tem um número... Não, acho que é terceiro. Minas Gerais tem mais do que a gente. Mas assim, é um número significativo. A gente tem um número razoável de engenheiros registrados, não é nem formado, porque é mais do que isso. A gente forma um número alto de engenheiros aqui também. Também acho. Acontece muito é que o cara forma e não fica aqui, às vezes, vai para outro Hoje, com certeza. Hoje, Não, e também tem o fato de formar não quer dizer que você também exerce a profissão, porque o mercado também não absorve. Exatamente. Como não tem absorvido praticamente profissão nenhuma aqui no Rio de Janeiro. Se você não fizer da área de saúde, a chance de você ser absorvido E aí que eu volto até numa discussão. Eu volto na discussão anterior, que eu, pela uma experiência de achismo, vou falar assim, talvez o Miguel até entenda melhor. Eu discordo do Eber e do Jorge sobre não ter mercado para absorver a mão de obra técnica, tá? Na minha visão e pelas experiências que eu tive acesso, falta mão de obra técnica. Não sei se depende, se for em telecomunicações, se for em informática, talvez sim, talvez não. Verdadeiramente falta. Em outras áreas, nem tanto. O número de técnicos registrados, que separou em 2019 os técnicos da engenharia. Se eu não me engano, tem que dar uma olhada lá, mas se eu não me engano é 80 mil aqui no Rio. É o que mais tem técnico no Brasil. E é menos técnico do que engenheiro. Agora, vou botar uma obra que é o meu ambiente, assim. Você tem mais técnico ou você tem mais engenheiro numa obra? Não, olha, gente, a gente tem que lembrar também que o Estado... Mais técnico, claro. Mas, olha só, a gente não pode resumir a engenharia a um ambiente de obra, né? Então, não, dependente. A gente tem a maior concentração de universidades que tem muitos engenheiros. A gente tem uma concentração na produção de óleo e gás no estado do Rio de Janeiro que se equipara, por exemplo, ao Catar, ao Iraque. Tem menos técnico do que o Rio. Então, mas é isso que eu ia falar. Se você parar para ver, o tipo de operação do óleo e gás, por exemplo, você tem muito engenheiro embarcado, você tem. Mas não é uma operação necessariamente de engenheiros, é muita operação de técnicos. Eu acho que o que emprega mais aqui é essa parte aí. As embarcações. Eu não sei tanto assim essa divisão. Eu até tenho esses dados. Eu posso até dar um próximo. Eu queria depois que você trouxesse, Miguel, pra gente, dados de absorção do mercado dos formados lá Miguel, do Cefet, por exemplo. Eu queria só fazer uma reflexão, uma provocação com um companheiro que admira tanto a tecnologia embarcada e os cursos alemães, e ele tem razão, de uma grande discussão que teve no Brasil, que eu participei nessa década de 60, porque a escola de engenharia era escola politécnica. E voltou a ser quando era. Politécnica por quê? Porque veio de Polytechnique, né? Feito de múltiplo da escola francesa, cultura francesa. Né? E depois, principalmente depois da Segunda Guerra, na década de 50, começou a entrar aqui a escola americana da especialização. E já teve um grande debate no Brasil se era importante você ser politécnico ou ser especializado. Né? Você ter o conjunto da engenharia, né? Ou você ter um segmento da engenharia. E no mundo prevaleceu a segmentação. Por isso que eu digo, a Alemanha prevaleceu a segmentação, né? no continente ocidental. Né? Mas, de qualquer forma, ainda é necessário essas cabeças politécnicas, que não estão na obra, né? Que estão na capacidade de ver os avanços tecnológicos, a gestão, ver o conjunto e não só a ponta. Né? Então, eu acho que as coisas hoje não são muitos, mas são profundamente necessárias. Né? Então, eu acho que essas coisas se tornaram complementares. Né? E o estado do Rio de Janeiro, ele tem muitas universidades, porque isso aqui foi Distrito Federal, foi a capital do Brasil. Então, ele não tem problema de mão de obra qualificada. Mas o mercado, a industrialização, Santa Catarina está muito na frente da gente. Muito. Quer dizer, o estado do Rio de Janeiro desindustrializou. E quando ele desindustrializa, ele perde mercado. A força da nossa produção hoje está na indústria do petróleo e do gás. Né? E como ele diz, que precisa cabeças pensantes, né? e universidades, para bolar esse sistema todo de perfuração, produção, de
a auscultação, de pesquisa, etc, etc. Mas isso só, sendo um bem finito, né? E esse finito está durando muito, mas pelo menos dizem que mais 2 décadas pela frente, temos pela frente. Isso é bom, mas ao mesmo tempo travou o restante. Mas 2 décadas é pouco. Porque, veja só. As nossas indústrias são. Veja só, a semana passada começou uma grande discussão, e que eu apoio, mas só começou a semana passada, da gente ter lá na Ilha do Fundão, junto com o Centro Tecnológico lá da Universidade Federal, a Embrapa, etc., para fazer um centro tecnológico avançado de pesquisa de fertilizantes. Eu vi. E tem umas 2 áreas no Rio de Janeiro de produção, para a gente sair na vanguarda, porque 85% do fertilizante a gente importa. Mas a gente descobriu isso tem 15 dias. E a gente só descobriu porque perdemos a... Sim, mas tem 15 dias. O tema é importante, mas não podia ser uma estratégia já traçada há um tempo. Mas é triste, porque, por exemplo, estou dando esse exemplo. Esse é um tema que eu lembro que nós conversamos numa oportunidade em algumas dessas reuniões de comissão que o ofício nos colocou. Eu lembro da gente ter falado do Comperj, tinha alguma pessoa da Petrobras participando da conversa, e a gente questionou essa questão. Olha, o Brasil importa hoje 80% dos fertilizantes e cerca de 30% desse conjunto de fertilizantes, que são os nitratos, potássios e fósforo, você tem como matéria-prima o gás natural. E eu estou reinjetando o gás natural e não estou gerando para o tributo. 60% do gás natural está sendo Então, assim, a nossa questão é, poxa, se a gente vai ter um polo ali de tratamento de gás no Comperj, já que não vai ser mais uma refinaria, por que não desenvolver uma indústria petroquímica, inclusive de fertilizantes? Mas na ocasião, isso daí entrou de um lado, saiu do outro, ninguém agora lá está rebatizado como Gaslub, né? Gaslub. Mas eu até, assim, o Rio de Janeiro, nessa parte, e eu vou falar aqui de insumos do agronegócio, na verdade você tem que dividir você tem os insumos, você tem a produção mesmo, porteira para dentro, você tem o agroindústria, você tem o agroserviço, você tem a cadeia inteira. O Rio de Janeiro, enfim, opera isso muito mal. Sabe? Muito mal. A gente aqui no Rio de Janeiro é extremamente negligente com isso. A gente importador de alimentos e tudo mais. Coisas. A gente quer ver uma coisa. Não, peraí. Por exemplo do pesqueiro. Deixa eu dar um exemplo aqui para ver como é que a gente faz coisas erradas aqui. Eu estava conversando com o pessoal do Sindicato Laticínios. A gente estava em Macuco, num fórum, e eles estavam contando que o Rio de Janeiro aprovou a Rio Log 12% de tributação. E equiparou o Espírito Santo. E fez a substituição. E por causa da substituição tributária, o produtor daqui recolhia 20%. Produtor. O varejo começou a comprar de fora. Entendeu? E passaram 2 anos tentando, o Sindicato dos Laticínios brigando para isso ser modificado na LERJ. 2 anos. Assim, é quase proposital você arrebentar o cara, que é o produtor. Não acho que não é só isso, né? Eu acho que tem um outro exemplo que é a indústria pesqueira, que é uma indústria, quando se fala de indústria, é uma indústria que demanda inovação, ela tem uma forte atividade, naval, quando a gente está falando de indústria de maior porte. Os navios que pescam aqui na costa do Rio de Janeiro, que é enorme, são de Santa Catarina. Santa Catarina. A indústria, as fábricas que eram tradicionais daquela, que processavam a sardinha, o atum, foram para Santa Catarina. O Rio de Janeiro hoje é o 17º estado em competitividade. Deixa eu só corrigir aqui o número que eu dei errado, que eu fui checar aqui, né, pô? Na verdade, o Rio é o 3º estado com mais engenheiros registrados no Brasil. Ele tem 100 mil engenheiros, isso eu me lembrava, né? Engenheiros, eu digo, da profissão da área, né? Correlatos. São Paulo tem 310 mil mais ou menos, e Minas tem mais do que a gente, tem 140 mil aproximadamente. Agora, nós formamos nos últimos 10 anos 150 mil engenheiros. Quer dizer, o que aconteceu? Grande parte não é absorvida pelo mercado, pelo menos regulado da profissão. Porque eu vejo muito profissional, por exemplo, quando vai para a área ponta de tecnologia, o cara não se registra. Cara que vai para desenvolvimento de software. Não, eu não uso. No que eu faço, eu não uso. Vai para finanças, vai para outras áreas, realmente. Não, e também precisa dar adaptada, né? Nesses ramos da engenharia. Aí eu pergunto. Às vezes eu começo a brincar, né?
Você é engenheiro, né? Civil? Civil. Tu vai FJ, tudo nós. Quantas vezes na sua vida você aplicou a equação transformada de Laplace? Nem na prova, pô. Essa aí eu pulei. Aí é que vem. Nem na prova é ótimo. A transformada de Laplace, pô. Essa questão eu pulei, Passei com 6, essa eu não fiz. O fundão era bom ensinar a gente que a gente era capaz de aprender qualquer coisa, sabe? Esse assim, o que você aprendeu no fundão? Principalmente, você aprende qualquer coisa. Até um professor peruano que não fala, você conseguia aprender a matéria. Você aprende outras línguas enquanto você está ouvindo os professores de outros países. Você aprende Diomara, que era o que ensinava o trecho. Rapaz, por algum motivo a gente aprender mais. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui, provocando agora, já que a gente puxou aqui agora do conselho, né? E aí você vê assim, por exemplo, né, o caso do conselho profissional no setor de engenharia. Eu achei interessante que quando eu falei que você era engenheiro, deputado, você falou assim, CREA 20.871D, para dizer que eu sou antigo. 20.871D. Esse aí deve ser 100 mil e não sei o quê. Mudou a numeração agora pelo ano. A gente tem as duas agora. Ah, é? Tem. Não, essa antiga a gente não tem. A gente tem uma. É tão maluco que tem uma numeração do CONFEA e uma numeração do CREA. É uma maluquice, mas enfim. Agora é pelo ano a do CREA, do CONFEA não. É assim, uma coisa meio drúxula. Mas enfim, o fato é. Como você enxerga a questão do conselho profissional? Né? Essa é uma pergunta provocativa que eu coloco, porque assim, qual é a função? Quando você fala o registro com orgulho, tem um orgulho nessa história. Sim. Né? Não tenho dúvida, assim. Eu me lembro meu pai também fala assim, na ponta da língua o número, eu nem sei o número de registro, assim. Mas Eu nem tirei o registro. Como é que. Mas eu digo assim, por exemplo, você não tirou nenhum registro. Quer dizer, essa desconexão ou essa conexão e a importância a profissão ser regulada ou não ser regulada, essa questão, até para a própria sociedade civil. A gente teve o caso lá do prédio que caiu em Mozema. Você vê que não tem uma desvalorização do profissional, mas você tem uma desvalorização do orgulho, né? Isso. Ô Miguel, olha só, eu me aproximei do CREA e verifiquei que ele estava em processo positivo de transformação quando eu fui um dos autores da lei da autovistoria, porque tive oportunidade de participar de muitos debates e aulas inaugurais no CREA para formar esse tipo de profissional, né? Porque o que alguém que é regulado por um ente profissional deseja? Que ele, além de regular a profissão, o exercício legal da profissão, não seja uma entidade só para cobrar anuidade e de punir quem não paga anuidade ou de quem resvala no cumprimento da sua função. Tem que ser uma entidade que fortaleça a formação profissional e possa ter um caráter também assistencial também, de ter um plano de saúde, de ter algum tipo de incentivo para o profissional. Porque eu ou teu pai dizer que nosso CREA é número tal e ter orgulho, porque era muito difícil passar no vestibular de engenharia. E apesar dele estar pilheriando, era muito difícil se formar no fundão, né? E também quando você saía da universidade, você praticamente estava no mercado de trabalho garantido, né? Eu hoje sou deputado, mas eu sou deputado porque eu fui técnico de estrada e depois fui engenheiro, senão não seria deputado hoje. Eu tive minha formação de engenharia, meus empregos, minha renda, tudo na engenharia. Então é uma atividade profissional, evidentemente, que foi importante para mim, importante para muitos. E importância que hoje não é tão grande assim, né? Então, há uma diferença temporal, né? Porque a engenharia ela também se voltou para diversos outros campos que eu já não consigo entender tão bem, né? Na medida que eu sou engenheiro civil. Nós estamos vivendo na época da tecnologia 5G, que vai começar a se instalar no Brasil em junho. Como é que essa tecnologia vai servir bem à sociedade? Como é que essa engenharia se miscui cada vez mais nela? Como é que vai resgatar emprego e renda
São desafios dos tempos que a gente está vivendo. Eu acho que a resposta... Ela precisa evoluir, né, com essa mudança que ela propõe, né? Eu acho que a resposta é muito mais nessa parte. Eu acho que o problema do CREA passa muito pela representatividade de você tem que conseguir oferecer, construir dentro e oferecer para a sociedade uma visão de para onde ir, baseado na perspectiva do engenheiro, uma coisa que faça sentido, que seja contemporânea, se possível vanguardista ainda, liderar esse processo dos engenheiros. Aí você tem realmente uma representatividade que faça com que as pessoas se mantenham vinculadas à entidade. Se a entidade perde o bonde da história, não acompanha o que está sendo discutido, não propõe, limita-se a algumas funções mais administrativas, mais... Quem estiver buscando outra coisa, quem estiver acompanhando a engenharia de uma outra forma, realmente acaba nem se registrando lá. Jorge, sabe? Eu tenho uma reflexão bem provocativa quanto a isso. Que basicamente é o seguinte, o Miguel falou, competitividade. A gente vive numa economia de mercado, seja ela balanceada, equilibrada pelo Estado, a gente vive numa economia de mercado. A gente depende de competitividade. O tempo inteiro. E a engenharia, ela é um papel fundamental para você ter competitividade. Por quê? Porque você está buscando melhores ciclos, inovações nos processos produtivos. E a tecnologia, o 5G, essa evolução tecnológica, elas nos dá acesso para acelerar esse processo de competitividade. Destruição criativa. Então, na verdade, não seria pensar nesse crescimento como, se bem utilizado, a gente não tem que se preocupar com os postos de trabalho que ele ocupa, porque ele vai criar novos, ou se simplesmente a gente não se adequa, a gente quer manter o modelo já existente, ele não vai ter competitividade visto os novos modelos propostos, e aí a gente fica sem nada. Então, como é que a gente vai encarar isso? A gente vai encarar com o desafio de quem tem que aprender a usar e crescer, e criar e expandir o mercado para onde ele tem que ir com competitividade, ou a gente vai ficar esperando que o Estado chegue como juiz e põe uma trava no crescimento para segurar a competitividade? Como é que funciona isso? Eu acho que essa é a provocação. Eu achei interessante a provocação do deputado. Pode ser que eu tenha entendido errado, mas eu acho que parte dela foi uma provocação. Assim, o CREA talvez não tenha Virou um se cartório. adaptado tão rápido às novas tecnologias quanto as tecnologias estão discutindo evoluindo. É muito pior que um cartório. Porque o cartório você chega, paga e pega o atestado. Aí você chega, paga e não pega o Mas, atestado. Miguel, deixa eu te fazer, em cima do que ele falou, fazer uma outra provocação. Pensa bem, todas as profissões, inclusive a de engenheiro. Eu tenho uma desconfiança que com o avanço do tecnológico, como a gente concebeu as profissões, só duas vão persistir. Direito, porque demanda não vai parar de acontecer. Dizem que o algoritmo semântico... De direito e medicina, porque Olha, depende. continua a vida. O restante vai passar, como já está passando, por um processo de transformação fortíssimo. E aí, os institutos, os cartórios, enfim, todas essas organizações não vão acompanhar isso de jeito nenhum. É quase impossível. Deputado, eu fiz direito também junto com a engenharia e no direito já existe o Watson, hoje em dia da IBM, que já responde a... A inteligência independente. Não, eu acho que Não, a grande não, vingança da engenharia é essa. Mas não responde. Porque Eu tô só aqui vai brincando que a ter... watson até nisso... Sim, que O Watson não é amigo do desembargador. mas de qualquer jeito vai continuar a existir as demandas. Entendeu? E as demandas vão precisar de intermediários. Assim, o conflito entre as pessoas sempre vai existir, a necessidade de saúde. Mas eu acho que vai sempre existir a necessidade de inovação e a necessidade de criação de ferramentas. Sim, E afinal de isso. contas, o que faz o ser humano diferente dos outros? A capacidade de produzir ferramentas à sua disposição. Tecnologia. Mas né? então, engraçado, Que eu é acho que... engenharia, Então, no final das contas. E o grande engenheiro vai ser o engenheiro de tecnologia e inovação. Mas então, vocês não acham que ferramentas a gente tem? O nosso problema é que a gente não sabe integrar essas ferramentas todas para um propósito, porque a gente não tem o propósito? Peraí. Também. No Rio de Janeiro, eu acho que a gente dá os estímulos... Desculpa, eu acho que a gente dá os estímulos errados, tá? Mas porque a gente não tem uma visão unificada. Diversas pessoas... A gente tá falando aqui muito de competitividade, de geração de riqueza, sabe? Que é o que a gente sabe que é importante para acontecer.
Mas para onde estão indo os nossos engenheiros é que é uma pergunta que a gente deveria... A gente esse- precisa construir Deixa eu fazer um ecossistema, resgate aqui rapidinho, assim, só para ajudar, que eu acho que vai ajudar até a orientar aqui na conversa. Eu vou dar 2 exemplos. Um exemplo, 3 alunos meus, lá da Engenharia Civil, eles criaram uma startup, que basicamente é um WhatsApp para entrega de material de construção civil. Eles fizeram lá um softwarezinho, um app, e você precisa de um saco de cimento, o cara vai lá e entrega, não sei o que, essa coisa. É um Zé Delivery da construção. Só que ele é engenheiro civil, os 3 são engenheiros civil. Né? O Zé Delivery da construção civil. Os 3 são engenheiros civis. O CREA vai falar assim, não, você não pode fazer esse app porque você não é engenheiro de comunicação. É isso que o CREA faz, cara. Porque o CREA chega e diz o seguinte, você não é habilitado para cumprir tal função. Então vamos supor, eu, por exemplo, sou engenheiro civil, minha vida é na área de saneamento. Aí eu vou dimensionar uma estação de bombeamento. Aí alguma sumidade lá no CREA chega e fala assim, não, mas olha só, você não pode dizer que bomba que vai usar, porque isso só o engenheiro mecânico pode falar. Sei lá, da onde o cara tirou isso. Você não pode especificar... Mas eu vou além, essa amigo. provocação com a segmentação ocidental da Mesmo que engenharia. eu conheça. Agora eu vou chegar no... Agora, peraí, eu dei um exemplo, né? Do exemplo onde o CREA tenta dizer se você pode ou não fazer, e ele não tem capacidade de dizer isso. Né? Por exemplo, eu posso projetar o aeroporto, que é uma completa irresponsabilidade, porque eu não entendo nada de aeroporto. Agora, eu também acho. Não, agora eu sou completamente capaz, pelo CREA eu posso. Eu sou totalmente capaz e faço... Se for o Galeão atualmente, você pode projetar, que não está pousando nada lá. Mas eu sou Isso totalmente tem que capaz de rever. fazer um sistema de bombeamento e projetar um sistema de bombeamento. Isso eu não tenho dúvida, porque eu faço isso profissionalmente já há muito tempo. Você E o CREA diz que eu não posso, mas enfim. Agora eu vou dar um segundo exemplo, que é o caso lá do prédio de Mozema, ou podemos até associar a auto-vistoria predial, que é um tema que o deputado domina muito bem, né? Que é a proposta dele. Pô, você ir morar num prédio que não tem um engenheiro responsável, as consequências são gigantescas. Do prédio cair e coisa, você está entrando numa obra que você não sabe nem se aquele negócio se sustenta em pé. Uma coisa é eu usar um software que o software dá bug e não funciona. Outra coisa é eu entrar num prédio que o prédio uma ponte, né, uma estrada com uma curva errada, aonde eu entro a 80 km por hora, que é a velocidade da estrada, e meu carro escapa. Como já tem casos assim. Mas, Miguel, olha só, você puxou um exemplo que é sensacional, porque ele mostra a integração de multidisciplinar de conceitos, né, que é a auto-vistoria predial. Você tem ali um conceito de desburocratização. Não, de desburocratização, onde qualquer engenheiro com CNPJ registrado lá no CREA de engenharia, ele pode prestar esse serviço. Você tem um conceito de empreendedorismo que você imputa na engenharia, que sempre foi uma coisa difícil. Então aqui a gente que está no Clube do Empreendedor, é legal reforçar esse conceito. E aí você vê, poxa, uma regra só, uma lei só, ele mexeu com tantas ferramentas, né? Olha como que ela fica mais poderosa, porque ela é um conjunto de ferramentas. Então, eu acho que faltam mais leis como essa da auto-vistoria. Falta mais dinamismo para você botar as pessoas para exercerem o que sabem, mais livremente, e menos rigor, que é o que você está falando assim. Mas em o detalhe da conta que você está fazendo. Mas nós estamos... lei não bota... Mas olha só, nós estamos mexendo com duas realidades Regulação. distintas. Porque o Miguel veio falar da Muzema. A Muzema está no que nós chamamos de cidade informal. Não, tudo bem. 50% do território da cidade do Rio de Janeiro, 50%, está dominado pela milícia e pelo narcotráfico. 50% do território. Eu tinha lido 76, eu tinha lido 60 milhões. Mas é 50. Não é favela, não, porque muitas vezes é território que não é favelado, está dominado. Black Spot. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Nesses territórios, a engenharia que tem é a engenharia do construtor, pô. Não tem CREA, não tem nada. Não é formado em lugar nenhum, é formado na vida. E aí não falta E aí na Muzema é mais grave, na Muzema e naquela região toda da Barra da Tijuca. Porque é solo turfoso, solo mole, tem que ter fundação profunda. Fundação profunda que é de estaca, o tubulão, que vai fazer tubulão, ela só estaca.
custa muito caro. Então, todo mundo vai fazer uma construção meia bomba. Aí tem recalque diferencial, vem tudo no chão mesmo. Até onde fazem de forma regular, que é lá o Rio 2, né? Foi A Vila Olímpica. foi o Na pré- Vila Olímpica, isso. Lá cedeu tudo, né? da Gento, aquele empreendimento Não da é da Olímpica, não. Foi do mas Pan-Americano. Pan-Americano. Já sabia? Aquele Vila da Pan- Gento, Vila foi o do empreendimento da Gento. Não, eu só estou querendo mostrar o seguinte, que como questão de Lá tinha engenharia, crédito. esses exemplos, né, A Gento. não são significativos, porque a cidade informal, se você entrar na cidade informal, nenhuma daqueles prédiozinhos de 4 pavimentos foi construído com planta baixa, com cálculo estrutural, com fundação. A gente costuma dizer, quando entra dentro de uma comunidade, que o concreto é o melhor amigo do homem, porque muitas coisas estão em pé, Mas aí, quando vem uma situação de intempérie aqui em Petrópolis, agora... vem tudo no chão. Aglomerados aí- subnormais. Mas a Petrópolis é pior, porque Petrópolis, quando foi concebida, não era para não ter construção nenhuma em encosta, né? E do jeito que está hoje, é esperar o próximo acidente. É tão grave, Porque né? você Porque tinha- um incidente em Petrópolis em 2 horas, você dificilmente vai encontrar um ataque na guerra da Ucrânia que matou tanta gente que nem um incidente que matou em Petrópolis. Mas aí eu vou falar... 250 pessoas, 230 pessoas em 2 horas. Mas aí eu vou uma voltar- tragédia natural da história. Vou voltar ao assunto do Miguel. Você falou assim, talvez faltem mais dispositivos legais. Não acho que a Assembleia é uma casa para ser ouvida e dar ressonância à voz. A gente não pode esperar que ela vá dar solução. Mas isso é uma distorção. Porque os projetos mais importantes que vêm para a Assembleia viriam em tese do Executivo. Porque a grande maioria dos projetos que a Assembleia queira fazer de grande importância, pela Constituição da República e pela Constituição do Estado, sofrem de vício de iniciativa, porque você está interferindo na autonomia e na ingerência do Poder Executivo. Então, se você também não tem um Executivo capaz de pensar e provocar, Exato. a Assembleia devia ser até mais reativa, porque ela é muito pouco propositiva, porque legalmente ela não pode. Eu pego aí umas 3 áreas que a Assembleia pode legislar, como também pode o Executivo, como o meio ambiente, atribuição concorrente, tributo, direito do consumidor. Saindo disso, as iniciativas São todas são executivas. todas do Executivo. Agora, mas- Era aí que eu queria Mas só um chegar. parênteses aí. Mas, deputado, as funções legislativas de legislar, fiscalizar e representar. Pode o deputado convocar um secretário, puxar uma audiência pública. Sim, mas isso é feito todos os dias. Sim, Mas e é aí que eu ia colocar, chegar. e provocar que a ação vamos dizer, a gente... Vou dar um exemplo para o senhor. O governo, a gente lá no Instituto Coalizão Rio, o governo reduziu a alíquota do QAV, mas não regulamentava. E a gente começou dentro do grupo a manifestar, tudo mais, a fazer um ofício para o governador dentro do grupo. Mas a gente só regulamentou porque a gente fez uma pressão brutal. O Nicola, na mesma hora, respondeu para mim e falou: Jorge, pode deixar. E saiu uma nota na semana seguinte dizendo assim: secretário da Casa Civil, Nicola dá ultimato para a Secretaria de Fazenda. E aí o Alexandre Monteiro, CEO do Rio Galeão, chamou a gente para um almoço, o pessoal do Coalizão e tudo mais. Você já viu Assim, como, é a pressão, como que é a tá pressão. Não, só. Como é que um secretário dá um ultimato para outro secretário quando você tem não uma me visão leva a do mal, governo? não. Você não me leva a mal, não. Porque eu entrei de cabeça nessa história. Isso não se deu assim. No Coalizão houve isso. Não se deu. Deputado, Não se deu assim. A questão não era de regulamentação, não. da Cefaz, da regulamentação Não, mas saiu a regulamentação e não aconteceu nada. Regulamentou e não aconteceu nada. Pessoal, dá Por quê? um cenário aí, porque eu, É por um exemplo, cenário não estou seguinte. acompanhando. O que é regulamentação? Você tem a lei e a lei não consegue, a lei tem que ter Esmiuçar. um caráter mais genérico, Aham. não pode ir no nível de detalhe. Então, o Poder Executivo regulamenta através de decreto. Aham. Então, são 2 documentos legais. O decreto complementando a lei. Ponto. Agora, as empresas Só 2, tinham que pedir, né, para usufruir
desse incentivo fiscal, que era a redução de alíquota no querosene de aviação, que havia querosene de aviação. Né? Bom, as empresas pediram e o executivo deixou tudo paradinho. Eu entrei, não é na regulamentar, eu entrei no paradinho. E era aí que eu no queria paradinho. Aí eu, ou por incompetência, ou né, por outras questões, não estava dando andamento. Nem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, nem a Secretaria de Fazenda. Aí vira um passivo depois, porque o cara pode cobrar isso. Eu não tô... Ficaram 4 meses parados. Eu acho que você falou uma coisa que relembra um pouco de tudo que a gente está falando aqui. Quanto tempo que tem esse governo? Esse governo de hoje tem quantos anos? Tem 12, mas acho que tem 19 meses por aí. A gente não tem um governo. Não tem, não. Deixa eu Há só quanto tempo a gente concluir. não tem um governo? O princípio da impessoalidade da administração pública a gente nunca tem. É sempre... Não, mas eu não estou nem entrando no mérito, porque nunca as vamos coisas supor continuam. que são todos ali muito bem intencionados. Não, pegaram pegaram um problema muito Estou dizendo políticas estruturantes de Estado. Isso a gente nunca tem. Não, a ideia é uma provocação assim, mesmo no ideal, né? A gente na engenharia a gente fazia muito. Em condições ideais, vamos pensar aqui em condições De ideais. temperatura e pressão. Temperatura e pressão. Em condições ideais de CNTP. temperatura e pressão das CNTPs, vamos colocar como se todos ali são extremamente bem intencionados, extremamente bem preparados. Mesmo que fossem, quem que faz alguma coisa tem 16, faltam mais 9 para acabar, então o cara vai ficar aí 25 meses no não tem projeto de Estado possível. A gente é engenheiro, a gente sabe que as coisas para você desenvolver um projeto, estruturar, projeto base, ele demanda de um cronograma que você precisa ter planejado. Então, Deixa eu só concluir, porque assim, você me interrompendo 50 vezes, eu não consegui fechar o raciocínio. Muda o programa, o Edson reclama a mesma coisa. Eu comecei falando sobre o seguinte: a gente jogar a demanda para a Assembleia e esperar que ela faça. A Assembleia não é executiva, então era assim. E eu ia concluir fazendo o seguinte: a Assembleia está lá para ouvir e dar ressonância. O Executivo está lá para cumprir, executivo, mas ele tem diversas áreas para tocar. E quem vai olhar, quem vai ter essa visão de engenharia, se os próprios secretários das áreas técnicas não são de áreas técnicas? E ainda que fossem, eles conseguiriam dominar. Eu sou engenheiro civil, eu estaria lá, eu conseguiria dominar todas as áreas? E aí eu pergunto, a gente citou a Muzema, a gente citou Petrópolis. Qual foi a postura dos órgãos representativos de engenharia ou de qualquer grupo de engenharia com relação a isso? A gente teve punições, a gente teve pareceres, a gente teve posicionamento. A gente, assim, eu vejo que a engenharia está sempre em segundo plano e não fala quando deveria estar falando. A gente não tem protagonismo, né? Zero protagonismo. E reativo, né? Só vai assim, depois que acontece a e aí catástrofe. será que o deputado não vai fazer uma lei para isso? Será que o governador não vai fazer? Vem cá, se eu tô incomodado, eu vou no deputado, peço deputado, faz isso pra mim. Eu vou no governador, ou vou no secretário, faz isso pra mim. E então, cadê a engenharia? Né? Não, a engenharia, porque a gente como o Miguel falou, são 100 mil cadastrados, mas nos últimos 10 anos formamos 150 mil. A gente é uma classe muito grande. Agora, qual é a representatividade do CREA? Quantos votos outra no CREA? classe de engenharia? Vamos enxergar estatisticamente. Não, independente de voto. Quantos votos? Qual é a relevância para dar? Última eleição, 2%. Você sabe quantos engenheiros tem na Assembleia? Três. E na Câmara de Vereadores, nenhum. Eu, Eliomar e Malafaia. Isso aí. E aí eu pergunto, Em qual 70. É a relevância do CREA em tomadas de decisão? A OAB, ela tem representação em diversos A lugares OAB da sociedade civil. ocupa os conselhos. A OAB ocupa os conselhos de conselhos engenharia. Exato. Você põe lá o conselho, a GETRANSP, você tem advogado. A GENERSA, só advogado. Você não tem um engenheiro mais. Eu posso estar cometendo alguma injustiça, mas pelo... A Genersa tem um engenheiro. Mas, tem um engenheiro. A Está GETRANSP vencendo com o mandato agora, pode ser que a gente perca... arquiteto e 4 engenheiros. E 4 advogados. Então, olha só. Se até nos fóruns mais técnicos possíveis, onde a engenharia tinha obrigação de exercer o protagonismo, liderar, a gente não enxerga ela lá. Como é que a gente muda isso? Porque se você... Não é meramente uma articulação para você botar uma pessoa num lugar desse. Exato. Isso daí é política. Não significa o quão longe a engenharia está distante das políticas. Eu vou fazer uma provocação que a gente também tem aqui o nosso horário e também não quer esticar demais esse projeto piloto. Mas assim,
a gente fez um diagnóstico de vários pontos ruins, de várias questões que a gente está colocando aqui de questionamento, de análise de 20 anos de governador preso e presidente de Alerj, não sei o que e tudo mais, e o que poderia ser feito. Mas assim, porque a gente também tem que falar com o cara que está assistindo a gente aqui agora, né? Pô, de repente é um estudante, um recém-formado, um cara que está até desempregado, ou que está empregado, mas está pensando, pô, o que eu faço para poder alavancar a minha profissão? Se eu estivesse escutando esse programa, eu ia falar, cara, tem que sair do Rio de Janeiro, porque... Quer dizer, qual é a perspectiva que a gente pode passar para essa garotada? Óleo e Gás está empregando. Os próximos 20 anos você tem emprego. Não, mas não é só empregando. Tô brincando, assim, foi uma brincadeira. Qual é a perspectiva? Porque assim, eu, por exemplo, falo assim, o cara que... Se a estratégia do Rio de Janeiro... Eu falo isso com você, falo com o meu irmão... Não, foi com o óleo e gás, está errado. É óleo e gás, a gente está dirigindo, olhando para o retrovisor. Não, estamos na contramão. Estamos dirigindo o estado, olhando para o retrovisor. Aliás, o Rio de Janeiro, as indústrias do Rio de Janeiro são óleo e gás, siderúrgica, automobilística, tudo mais, são indústrias que estão... Hoje em dia a gente tem que olhar para a inovação, conhecimento, tecnologia de ponta. Aí eu estava esperando que a gente estivesse falando o quê? Tecnologia de informação, biotecnologia, que a gente vê que ninguém fala nada sobre isso. Farmácia, né? Entendeu? Indústria farmacêutica. Farmacêutica, saúde. Mas tem várias áreas segmentadas aí, mas o que Miguel, a gente olha só. enxerga como estratégia? Esta mesa oportunidade. Não pode ser igual ao governo. Né? Um ambiente de axiologia. Como é que funciona o governo? Chega o governador, o que nós caçamos, e diz assim, a saída do Rio de Janeiro é o turismo. E estamos assim combinados, que nós não vamos sair do lugar. Turismo é importante? É, mas é um componente. Quando a gente fica falando essa coisa que parece teórica, né? Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, é para o Estado dizer o rumo, por onde a gente vai caminhar. Isso pode ser revisto a cada quinquênio, a cada 10 anos, não importa. Mas se a gente não tem rumo para caminhar, a gente é uma instituição com um monte de palpite. Porra. Se você não consegue montar uma doceria sem um plano de negócio, imagina um Estado montar... Mas você não concorda comigo que o plano por si só... Porque plano tem um monte aqui no estado do Rio. Não. Um plano estratégico estudado não tem. Tem um monte de chutômetro. Não, mas eu digo assim, mesmo que você monte um plano estratégico, se aquilo não for utilizado como a estratégia... Exato. É isso que eu ia falar. Olha só. Você vai me perdoar. Como é que eu penso um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social? Ele é o documento básico do Estado. O orçamento é composto de 3 leis. O PPA, Plano Plurianual, a LDO... Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA. O plano plurianual vale para 4 anos. Né? Então, esse plano plurianual teria que ser montado... O que é plano? São as metas com valores aproximados. Ele teria que ser montado em cima do plano estratégico. E, ano a ano, cada LDO orientaria a LOA. Então, o plano estratégico está dando o rumo dos investimentos, do que o Estado vai fazer. Como é que você monta o PPA hoje? Cada secretário manda os seus desejos, aí tu monta aquele saco de gato. Que o cara tem que gastar no final do ano, porque se virar o ano, perde o dinheiro. Entendeu? Não. Que é outra maluquice. Quando tem o dinheiro, né? É. Não nos últimos anos, que os restos a pagar eram imensos. Então, é isso que é um plano estratégico. Não é apenas um papel para ficar na estante. Se não for assim, é mais um documento. Tá amarrado aonde vai botar o dinheiro. Eu vou dar um depoimento. Eu vou dar um depoimento. Eu fiz o plano de adaptação e mudanças climáticas da cidade do Rio, lá na COP na época. Fui responsável pela mobilidade urbana. A gente correu para entregar para a Secretaria de Meio Ambiente o plano, porque estava mudando o secretário. A gente entregou, um mês depois mudou o secretário. Ele sequer tinha ouvido falar do plano. 2 anos depois eu participei de discussão no Estado sobre adaptação e mudanças climáticas. Sequer tinha ouvido falar. Eu entreguei, legal, botou debaixo do braço e ficou escondido. O negócio foi 2 anos de pesquisa dentro da COP, lá no programa de eficiência energética. Isso me lembrou. Se você ver direitinho, possivelmente sequer ele foi aberto. Isso me plano lembra... para 2045, projetando desde hoje até 2045. Por isso que a Secretaria... Talvez 40 horas. Tem uma história a Secretaria Estratégica para isso tem que ser obrigatoriamente a Secretaria de Planejamento.
E hoje vai um período, inclusive, no Estado, que acabaram, inclusive, com a Secretaria de Planejamento, por aí você vê. Ela foi assambarcada pela Secretaria de Fazenda. O secretário de Fazenda tem um tesouro. O secretário de Fazenda, a obrigação é arrecadar e guardar dinheiro. Como é que ele vai falar em investimento? Não são pouca funções, coisa. são funções incompatíveis. Agora, essa história me lembrou o Delfim Neto contando que ele acho que foi Demar de Barros em São Paulo que pediu para ele para elaborar um plano econômico. Ele disse que plano de governo, ele disse que junta uma equipe maravilhosa, prepara tudo, entrega, e ele disse que a sensação foi justamente essa. Demar de Barros pega o plano, olha, agora eles vão ver, eu tenho um plano, jogou lá, nunca foi, só servia para dizer que tinha um plano. A gente fez um resumo executivo lindo, porque a gente falou, o trabalho eu não vou ler, pelo menos o resumo executivo que leiam, sabe? E eu passei a minha expectativa que não... Não, é que é assim. Então, voltando aqui para a gente poder fazer aqui uma amarração final. Mas diga-se passagem, só para corrigi-lo. Eu, como conselheiro, eu participei das discussões do plano estratégico da cidade agora. Ele leu. Participei. Não chegou para ele, não. Não, foi agora. Isso ele falando de tempos atrás. Por favor, deputado, diga que leu. Só deixando claro que eu não sou contra o plano estratégico. Mas assim, o que a gente enxerga hoje? Esse é o principal ponto que eu falo assim. Quer dizer, o cara que está ali, eu acho que um público muito nítido que a gente pode ter nesse podcast é o cara que está pensando em fazer engenharia, ou que está fazendo engenharia, ou recém-formado ali. O que ele pode enxergar em forma de poxa, vale a pena essa decisão que eu estou tomando? O que eu vou fazer para poder aplicar o conhecimento que eu estou desenvolvendo aqui no estado do Rio de Janeiro, ajudar o próprio estado? Porque eu pelo menos, eu tenho muito essa visão, né? Eu, quando fui fazer o meu mestrado, quando eu fui escolher o meu tema de dissertação de mestrado, eu pensei assim, poxa, o meu estudo na graduação e na pós foi financiado com dinheiro público. Então, se eu for estudar alguma coisa, eu quero estudar alguma coisa que seja uma contribuição para a melhoria do meu estado. Do ambiente público. Então, no meu caso, eu estudei segurança hídrica da região metropolitana do Rio, focado no lado leste, lá da Baía de Guanabara, onde tem mais problema, que é lá do lado de Niterói, Itaboraí, São Gonçalo e tal. E eu vejo ali, por exemplo, necessidade de um empreendimento gigantesco. A área de saneamento é um ponto que eu vejo que nos próximos anos, em virtude do que foi montado aí, né, é uma tendência de alavancagem de muita obra, de muito serviço e tal. Que outras visões estratégicas, cada um aí no seu perfil, enxerga, para o cara que está nos escutando, que às vezes não tem esse nível de informação. Ô Miguel, olha só. Claro que aqui, na Idade Média, vocês podem estar pensando nos filhos, eu posso estar pensando nos netos. Se um neto meu chegasse para mim, eu quero ser engenheiro, que área o senhor me aconselha? Tecnologia. Eu ia falar parecido com isso. Porque fora da tecnologia, não tem um caminho tão grande. Se fosse na engenharia civil, aí eu daria esse conselho. Só saneamento. Você não vai querer inovação. Porque não tem mercado de curto prazo. Não tem. Não se organiza isso da noite para o dia. Mas eu enxergo um ferramental tecnológico associado e correlato às engenharias tradicionais. Por exemplo, você tem digital twin muito aplicado na engenharia civil e na engenharia mecânica. Explica aí o que é isso. Eu pego, por exemplo, isso aqui tem uma função. Isso aqui é uma xícara, né? Que põe biscoitos. Isso não é uma xícara, mas tudo bem. Uma taça, né, de biscoitos. E isso aqui tem uma função, vamos supor, de produzir petróleo. É uma plataforma de petróleo. Então eu pego isso aqui... Ele não consegue se livrar de óleo e gás. Não consigo. Então você pega isso aqui, você escaneia todos os equipamentos, digitaliza e você consegue replicar diversas vezes. E aí você consegue replicar os processos, você consegue enxergar cada etapa do processo de construção para você dar ganhos de eficiência, para você melhorar processos e tudo mais. Isso serve para tudo. E é um modelo de desenvolvimento também de projetos utilizando as novas tecnologias. Já é uma coisa muito mais digital, a modelagem ela é muito mais complexa, muito mais hábil e rápida. Muitas vezes aquilo que
o pessoal ficava modelando e calculando por dias. Mas isso é tecnologia Dentro do pura. Pura. Tecnologia na veia. se você E me aplicar permite... na engenharia civil. Então, só o cara que consegue usar isso, essa tecnologia, é um engenheiro civil. Não adianta ser um programador fazendo. Weber, Eu se vocês... vou mais ou menos alinhado com você. Eu vou destoar porque eu tenho um Marte em aquário, Não, né? então, mas deixa... Mas eu vou alinhado. Porque Olha, não traz pra astrologia, não, que é meu campo de atuação. Eu sei. Mas eu vou fazer só essa combinação. Para você que estiver nos escutando aí, eu falo isso muito para os meus alunos. Eu falo assim, e é interessante porque esse mercado de dev, que eles chamam, né, que é de desenvolvimento de software, essas coisas, front-end, back-end e tal, o cara que faz, ele não domina o assunto que ele está fazendo normalmente. Agora, se você for um engenheiro civil e dominar também a capacidade de desenvolvimento de software, aí que você vai dar o pulo além do domínio, por exemplo, que eu já não consigo acompanhar. Eu não consigo acompanhar. Esses garotos que montaram um aplicativozinho eu não consigo montar aplicativo. E por isso que eu vou... Eu sou completamente refém desse negócio. Então, esse pra mim... Quem estiver ouvindo aí, para mim é o salto. Acho que o Por isso que eu vou é mais importante do que uma especialização, que um mestrado, que um doutorado. Às vezes, esse curso que você compra hoje na internet, por R$39 o mês, uma plataforma gigantesca que bota o cara para aprender um monte de código de... E você consegue começar a aplicar novas tecnologias naquele seu conhecimento original e aí você gera inovação. Vou fechar outro exemplo aqui, por exemplo, negócio de filmagem, de comunicação, né? Hoje, uma das coisas que eu vejo que mais pega na área da engenharia civil é o cara controlar drone. O cara saber fazer filmagem de drone para poder fazer diagnóstico de estrutura, porque ninguém chega, não tem como. O custo que você teria para montar um andaime, não sei o que, é inviável. Aí o cara vai com o drone ali, ó. Não, ele tem até E aí bota um aplicativozinho que já vai pegando ali pelo tipo de imagem, não sei o que tá acontecendo, até ver. Pô, Miguel, por isso que eu peço a Vênia, ao deputado, para discordar. Eu acho que a engenharia e tecnologia ela vai ter um período de 10, 20 anos de sucesso e depois vai sumir. E aí eu vou dar um exemplo dentro dos meus estagiários. Hoje eu só contrato estagiário de engenharia que tenha conhecimento de Python e BI, que são ferramentas de tecnologia. E todos eles já vêm da faculdade, terceiro período, com conhecimentos que eu não tenho. Então eu acho que a tecnologia, esse conhecimento, ele vai passar a ser matéria de todo mundo. Não vai ser mais um diferencial, vai ser um básico. A gente na faculdade, a gente reclamava lá do Drab, que ensinando Pascal. Pascal. Se os currículos forem adaptados, como você está dizendo, aí você está formando engenheiros tecnológicos. Eu acho que o engenheiro ele vai precisar se adequar, senão ele vai ficar para trás. E o aluno tem que perseguir, né? Porque o aluno que entra na universidade... Por isso que eu fiz a provocação do Laplace. O aluno que entra na universidade faz só o mínimo necessário. Você tem um sistema matricial dos departamentos que você pode puxar matéria, assistir matéria de vários outros. Você simplesmente se detém aquilo, o mínimo necessário. Sabe? E faz aquilo, pô, você realmente... Mas, eu vou falar, o exemplo do Drab, que talvez todos tenham tido aula com o Drab, que talvez até se bobeou. Não, eu não. Sacanagem com ele, cara. Ele ensinava Pascal pra gente. Você sabe quantos anos eu tenho, rapaz? 7,5, pô. Mas ele ensinava linguagem de programação pra gente e o pessoal falava assim... Pra que eu vou querer Pascal? Já é uma língua que passou. Mas a lógica do algoritmo... Hoje eu entendo Python, hoje eu leio qualquer programa porque eu li Pascal lá atrás. Eu aprendi a básica do algoritmo. E o pessoal falava, isso nunca vai mudar minha vida. Hoje, quem não sabe o mínimo de programação que está saindo do mercado de trabalho já está para trás. E a UFRJ, há anos... atrás, já tem isso dentro da sua matéria. Então eu acho que isso vai ser o básico. As universidades... E aí, sobre o questionamento do Miguel, o que a gente espera aí, do que a gente pode passar para o pessoal? Eu acho que existem dois tipos de pessoas. O Brasil se permite ter o segmentado e o politécnico. E eu acho que aquele que entra para o ambiente político é o politécnico. Por quê? A engenharia, assim como a política, ela tem a capacidade... que é o que eu acho que seduz. Você, o politécnico, seria generalista? Sim. E a engenharia, assim como a política, que eu acho que é o que mais seduz na política, ela tem a capacidade de mudar a vida de muitas pessoas com poucas ações.
E aí, o engenheiro... Deixa eu te dizer uma virtude da engenharia na política. É que a gente pensa cartesianamente. Exatamente. A gente cria condições de contorno, equação, variáveis e traça o caminho. Então, cartesianamente falando, que a gente já tem aqui mais de 1 hora de programa e a gente vai ter tua análise foi boa. E a gente vai ter outras oportunidades de continuar conversando, tenho certeza. Luiz Paulo pode bater ponto aqui com a gente, né? Com certeza. Nesse programa aqui. Ele tem o próprio podcast dele também, Luiz Paulo. Você quer dar uma divulgada? De meia hora. Meia hora. Só meia hora. Mas quer dar uma divulgada aí no seu podcast, nas suas redes sociais? Acho que é importante. O meu podcast é mais amplo, é RJ em Debate. RJ em Debate. E suas redes sociais, Luiz Paulo? Não sei nenhuma decor. Você bota lá Luiz Paulo Corrêa da Rocha e aí você vai achar com certeza. Deputado Luiz Paulo no Instagram, eu sigo Deputado ele. Luiz Paulo, eu também. Instagram, Facebook, tem todos eles. Aí se vocês também quiserem divulgar e dar uma fala final aí para quem está nos escutando. Nessa perspectiva, o estudante, é o recém-formado, ou até um profissional que está querendo se atualizar aí, ou alguém interessado no tema, querendo, né, acompanhar aí o nosso novo podcast, né? O Inova Rio. Agradecendo sempre aqui o Diário do Rio, que está sendo nosso anfitrião online. O Clube Empreendedor Brasil, que está sendo aqui cedendo seus estúdios. Né? A Câmara... É Câmara, né? Brasil Israel de Comércio e Indústria. Comércio e Indústria, que está viabilizando essa infraestrutura maravilhosa aqui dessa equipe que está nos filmando aqui. E, claro, puxando também o jabá de novo aqui para a ABS, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, seção do Rio de Janeiro, que também está ajudando a viabilizar essa estrutura, e também reiterando aqui o nosso evento do Saneia Rio. Então, queria ouvir aqui, cada um aqui de uma vez, fazendo esse fechamento, falando aí com esse público maravilhoso, e divulga também as suas redes, para a gente poder fechar aqui o nosso primeiro podcast aqui, e agradecendo você que está acompanhando até agora o nosso bate-papo aqui. Espero que tenha sido proveitoso também. Quer começar, Éder? Pode ser. Bom, primeiro agradecer aqui a presença do nosso convidado, nosso primeiro convidado. É um prazer participar desse somatório de esforços e agradecer a todos aqueles que estão aqui colaborando de alguma maneira, o time do Clube do Empreendedor que nos recebeu, o time do Marcelo que está aqui gravando e vai editar para a gente, as entidades que estão envolvidas atrás disso. Então, primeiro, um agradecimento especial para o pessoal que acreditou na nossa capacidade de debate. E, em segundo, fico feliz que eu acho que a gente conseguiu impor de forma livre um debate bastante consistente e construtivo. Acho que com um bom orientador como deputado a gente vai ter futuro. Então, a gente tem que aproveitar na escolha dos próximos, assim, pegar a linha. E eu acho que, principalmente, a gente entender o papel que a gente tem de trazer a engenharia para o protagonismo. A gente tem essa obrigação de mostrar e de mobilizar, eu acho que o público que a gente tem que mobilizar, que é o público do engenheiro, o nosso projeto é mobilizá-los para discutir, para debater, para sair da superficialidade. Hoje a gente vê as discussões completamente superficiais, a mania e o hábito de trazer soluções simplistas para problemas complexos é antagônico ao pensamento da engenharia, é antagônico à inovação. A UNCTAD recentemente lançou um estudo sobre o desenvolvimento no mundo e o capital a atividade que mais atrai capital internacional é pesquisa, desenvolvimento e inovação, é engenharia. Então, se a gente tem chance de sair de onde estamos e caminhar para algum lugar melhor, é através dessa atuação e dessa mobilização nossa, né? E de todos os outros que forem no mesmo sentido. Então, acho que esse é o agradecimento, esse é o recado. Vamos todos focar aí nessa mobilização. Maravilha, Heber. Sua rede social aí pra galera te acompanhar. Heber Bispo, você vai me achar em todos os lugares. É isso aí. Jorge, contigo agora aí pra... Bom, primeiro o agradecimento, começar com essa estrutura oferecida pelos parceiros é maravilhoso e no nível que a engenharia do Rio de Janeiro precisa para a gente poder fazer um trabalho de qualidade aqui, cujo objetivo, como o Heber estava bem colocando, é oferecer uma visão para o Rio do que pode ser a engenharia
nesse estado, que está aquém hoje da necessidade. O Rio de Janeiro hoje o Rio de Janeiro tem um potencial, a gente sabe, de conhecimento, inovação e tecnologia gigantesco, e para isso a engenharia tem que se apresentar. E o papel desse podcast é justamente fomentar isso, trazer essa discussão, oferecer uma visão unificada para os engenheiros de um caminho que a gente vai estar aí construindo para a engenharia do Rio de Janeiro, né? Então, agradecer muito aos parceiros que possibilitaram hoje a gente estar aqui com essa qualidade, recebendo o grande deputado que há anos representa bem a engenharia do Rio. Então, que venham os próximos programas, que venham muitos bons debates, e um obrigado a todos que, enfim, estão conosco aí, nos acompanhando até esse momento. Maravilha. Ed. A rede social? A rede social, já. As minhas redes sociais são George Neder, N-E-D-E-R. George com G, né? George com G. Mas geralmente se escreve com J, né? Não, é o Jorge. Podcast de engenharia. Seria Jorge. Não, a piada não funcionou. Geralmente se escreve com G, né? Não, com J. Geralmente se escreve com G, não com J. Seria o inverso, eu errei. O George com G é um americano, brasileiro com J. Eu Né? geralmente se escreve com G. Podcast, Era fazendo uma piada, mas eu errei, pô. podcast de engenharia. Já cansei. Engenheiro. Piadinha infame, né? Bom, Ed, vou contigo, Ed. fazer dos agradecimentos dos meus amigos, os meus, aos parceiros, ao Clube de Empreendedor, à Câmara Brasil-Israel, a ABS, Diário do Rio. E o Diário do Rio, obviamente, o Quintino. Mas especialmente agradecer ao deputado. Assim, não é todo dia que a gente tem a honra de estar com... Para mim, um exemplo. Assim, eu também sou engenheiro civil, também fiz um mestrado na engenharia de transporte lá na COP. Também sou um admirador de astrologia. No último programa que a gente tinha, me brincavam que eu era engenheiro astrólogo. Assim, brincavam. 2. E assim, para mim é um prazer muito grande ter a oportunidade de estar com você, com o senhor. Você mesmo. Não só deputado, mas assim, a experiência de um governador, né, na mesa, assim, de uma pessoa que já teve a gestão do Estado. Assim, e é uma experiência que é muito rica, e a gente conseguir iniciar o nosso projeto com a figura dessa, eu acho engrandecedor. Então, obrigado, deputado. Falar pro pessoal que nos ouve, se nada daqui convenceu de entrar para a engenharia, eu fiz uma conta rápida aqui, dos 10 homens mais ricos do mundo, pelo menos 6 são engenheiros. Então, assim... Mas não acho que não são brasileiros nem do Rio. Mas não acho que isso deveria ser... Mas não acho que isso deveria ser o principal tomador de decisão para engenharia, porque geralmente se pensa em dinheiro vai para a medicina, que eu também acho um absurdo. O cara que pega uma das profissões mais nobres, ele vai por conta de dinheiro. Qual o não problema por de conta... pensar em dinheiro? Não, mas primeiro você não vai pelo dinheiro, né? Pode Cara? ser. Meu pai sempre falava assim, meu filho, escolhe a profissão que você quiser. Se você for bom nela, você vai ganhar dinheiro. Isso é verdade. Então, O dinheiro acaba sendo uma consequência. Exato. E assim, dentro da engenharia, como eu falei, o dinheiro ele é feito, ele remunera por quantidade de pessoas que você consegue ajudar. E a engenharia tem a capacidade de ajudar muitas pessoas. Então, para que você vai pensar em dinheiro? Pense em ajudar pessoas. No final das contas, elas vão te pagar por isso. Então... Vamos escalar, né? Então é só pensar nisso. Bom, desculpa, vai lá. Não, e agradecer a equipe aqui do Nova Rio, do Miguel, do Jorge, do Heber, de me proporcionar. Tem mais gente. Principalmente da mesa, assim, mas a equipe comentou de tem proporcionar. o backstage aí. Backstage é muito importante. O Miguel vai falar dele agora. Acho que como os engenheiros, assim, pragmáticos, a gente deu um pontapé inicial colocando uma meta. E a meta é como a gente resgatar o protagonismo da engenharia no nosso cenário político. Acho que essa E aí agora a gente tem que caminhar. No estado. E eu acho que agora a gente tem que caminhar, e a caminhada que é o mais gostoso, né? A caminhada é que é o prazeroso. A gente já tem um destino e tem uma caminhada. Como que ela vai ser? Bom, aguardem as cenas dos próximos capítulos. Tá poético, né? Suas redes sociais aí. Edipo Ázaro, de dado IP de Pedro O, AZARO. Isso aí, vocês acham ele. E para aqui, encerrando com chave de ouro aqui, nosso querido deputado Luiz Paulo, que é, assim, acho que a história da infraestrutura do Rio de Janeiro
passa pela história do Luiz Paulo. Pena que a gente não focou nesse bate-papo aqui, né? De todas as obras. Mas a gente tem que o ter Luiz Paulo motivo teve. para chamar mais Eu vezes. até ia fica brincar, tá? como pauta para próximo convite, hein, Ô, Luiz Miguel, Paulo? eu ia brincar assim, pra não dizer que não falei das flores, eu acho que você deveria colocar um link sobre algum estudo de despoluição da Baía de Guanabara, porque você iniciou o programa dizendo que o tema Não, a seria... gente vai puxar. Não, vai ser. Você não. Talvez eu não tenha me comunicado bem ou você não prestou atenção no que eu disse. O Sané Rio, que é o evento que a ABS está organizando, vai falar com um tema específico, o qual o Luiz Paulo vai participar, que são captações de tempo seco, que é a estratégia de investimento previsto hoje para poder ter uma ação aí mais efetiva de despoluição da Baía de Guanabara e outros complexos lagunares e corpos hídricos aqui do Rio de Janeiro. Mas isso a gente vai aprofundar nessa discussão ainda aqui ao longo de outras conversas, né? Mas, deputado, por favor, suas palavras finais aí para os nossos telespectadores, ouvintes que estejam aí nos acompanhando até o final desse programa, uma mensagem aí para eles que estão aí querendo seguir essa área de inovação, tecnologia. Ô Miguel, primeiro agradecer a você e a mesa toda o convite, né? Eu fiquei muito satisfeito, porque há muito tempo não tenho uma mesa só de engenheiros para conversar. Já fiquei satisfeito nessa preliminar. Aliás, quem é engenheiro já sabe que tem agora a função também, você pode ir para a área de podcast. É uma nova... E você sabe que isso deve ser o único, né? Porque se tem uma coisa que o engenheiro não faz direito, é se comunicar. A gente é péssimo. Segundo, dentro dessa linha que você está falando, essa infraestrutura de comunicação que a gente tem aqui, que é exemplar, né? Também não é comum você usufruir, né, de um ambiente tão completo de comunicação. E fazendo um podcast com imagem e com som, né? E longo, 1h30 já de conversa. Né? Terceiro, que eu já gostei do nome do podcast, Inova Rio. Engenharia. Inova Rio Engenharia, mas no sentido da engenharia, inova, mas é inova. Inova. Porque eu acho que esse debate aqui, e os futuros, também vai mostrar para os nossos jovens e futuros engenheiros a importância da gente pensar o Estado, as nossas cidades, nossos 92 municípios, pensar o futuro um pouco fora da caixinha, né? Fora dos esquemas tradicionais, né? Porque a inovação é exatamente a capacidade de você estar na frente dos tempos, né? Brincando aqui com o nosso engenheiro Édipo, né? Quando ele falou ali que está com o Marte em Aquários, né? É exatamente no sentido, Aquários é o signo que simboliza a inovação, né? A energia, né? E Marte é energia pura, quer dizer, a capacidade de empreender e inovação, né? E a gente está falando disso, está falando de inconsciente, né? Porque os tempos que a gente vive apontam fundamentalmente para a inovação, né? Fora disso, a engenharia vai ficar claudicante, mas a engenharia já descobriu isso há muito tempo. E esse é o caminho. Esse é o caminho. Os currículos das universidades, das escolas de engenharia, vão ter que fortemente se adaptar a esses tempos e vão se adaptar. Então, eu acho que esse podcast tem que sair na frente. Quando a ABS, né, propõe discutir lá no seu seminário a questão do coleta e tratamento de esgoto em tempo seco, né, não é um tema novo, mas porque é um tema muito antigo. É verdade. Mas ele é novo, né, no sentido de que uma instituição de saneamento importante da qualidade da ABS está assumindo esse tema para botar na mesa no momento que o saneamento passa a ser um dos temas centrais, né, do nosso Estado. Então, eu acho que esse podcast ele é muito promissor, né, e o debate de hoje foi, no meu entendimento, muito rico, né, porque se aprofundou diversos temas, né, todos eles ligados à engenharia, para jogar aí uma perspectiva de futuro daqueles que vêm depois da gente, né? Maravilhoso, Luiz Paulo. Então a gente já fica aqui com o convite estabelecido por um segundo podcast, a gente falar
das grandes obras do estado do Rio de Janeiro, o qual o Luiz Paulo vivenciou, e montar um mapa astral dos partícipes Do podcast. do podcast. Do podcast, é verdade. Entendeu? Eu gostei da história do aquário, porque eu sou aquariano. E a entendeu? gente tá entrando, ou já entrou na era de aquário, né? É, então é isso. Então, gente, quero agradecer a audiência e sigamos em frente. Podem também me seguir, Miguel Fernandes e Fernandes com Z, o Fernandes, ou Miguel FYF nas redes aí, Facebook, Instagram, LinkedIn. Eu acho super fofo, e é tudo Miguel mais. Fifi. E tem que tomar cuidado para não achar o pai dele, né? Pois é, também pode seguir ele, não tem pois problema não. Gente, muito obrigado de verdade, que esse seja o primeiro de muitos e que a gente esteja aí inovando com a engenharia e com a tecnologia no nosso estado. Até mais. E esse foi o Inova Rio, o seu podcast de inovação e engenharia. Inova Rio Podcast.